Capítulo 84. Mestre e aprendiz. 22º dia da lua de sangue. Montanhas Firnin, inverno, ano 3081 após a perdição. Salara chicoteou fios de espírito pelo ar ao redor de Virmir, cortando os fios de ar de Eltoar que tentavam puxar Taran do pescoço de Nimaches. Nuvens escuras se aglomeraram ao redor deles, onde antes o céu era claro e azul, com estrondos de trovão. Salara não tinha dúvidas de que aquela tempestade era obra de Bold. O druida não havia mencionado essas habilidades quando a encontraram, mas as nuvens negras surgiram repentinamente demais para serem naturais. Salara olhou através dos olhos de Virmir, traçando o calor de cada dragão que rodopiava pela tempestade, sombras ganhando vida em meio aos relâmpagos. Apenas 5 focos de calor cruzavam as nuvens escuras, o maior deles, de longe, sendo Hélio. Rizirix e Lautin já haviam caído, quebrados e despedaçados pelo dragão negro, seus parentes de alma, Visen e Falizin, junto com eles. Os parentes de alma de seu mestre só haviam crescido e se tornado mais selvagens nos anos em que ela permanecerá sob o domínio de Linalion. E no curto período desde seu surgimento, ele já havia matado 4 de seus parentes. Ela não podia permitir que mais caíssem. Enquanto Virmir circulava e se preparava para atacar Hélios de frente, Salara conteve o coração, sentindo os ventos tempestuosos açoitarem-na. Virmir rugiu, desafiador, e ela rugiu com ele. Ele espiralou enquanto uma rajada de fogo iluminava as nuvens escuras, tão ampla que as teria engolido por completo. Abriu as asas e alçou voo enquanto Baratur, Andrax, Baeris e Nimaches colidiam contra Hélios em uníssono, garras e dentes rasgando e dilacerando. Após se elevar, Virmir dobrou as asas e mergulhou. Salara se moveu, ficando de pé junto ao pescoço dele, girando fios de ar ao seu redor para não ser arrancada pelos ares. Com um rugido, Virmir virou bruscamente para a esquerda, e Salara se lançou de suas costas. O vento uivava em seus ouvidos, as nuvens a engoliam enquanto mergulhava, sua visão nada além de preto e cinza. Mas ela não precisava dos olhos. Viu o calor de Hélio através de Virmir, flamejando como uma cidade em chamas. E no topo do dragão monstruoso, podia ver o fogo de Eltoar ardendo. Salara ajustou seu voo com fios de ar, prendendo a respiração, sentindo cada batida do seu coração martelando contra suas costelas. Um relâmpago iluminou uma sombra negra tão grande que ela não conseguia ver o fim. Mais um empurrão para a direita, depois para a esquerda, ajustando. Algo passou voando e se desprendeu de seu capacete, uma escama arrancada. Salara absorveu a mente de Virmir, canalizando sua coragem, sua força e sua vontade. Ela forjou fios de terra e espírito em seus ossos e carne, endurecendo-os, e girou fios de ar para diminuir seu ritmo. Num instante, ela se chocou contra Eltoar, arrancando das costas de Hélios, com o ombro atingindo o peito dele. Mesmo com a centelha fortalecendo seu corpo, a colisão tirou o ar de seus pulmões e a fez estremecer profundamente. Ela ofegava em busca de ar, o mundo passando rapidamente enquanto ela girava repetidamente, os braços envoltos no peito de Eltoar com uma força descomunal. Ele golpeou o capacete dela com os cotovelos, fazendo sua cabeça girar. Ela se virou ao redor dele, entrelaçando as pernas em sua cintura e passando um braço em volta de sua garganta, apertando com toda a sua força. Enquanto caíam, um pingente vermelho brilhante se soltou de sua placa peitoral, e Salara agarrou a pedra carmesim e a arrancou antes de jogá-la para o céu. Seu deus demônio não pode salvá-la, ela rugiu, o vento devorando suas palavras. Eles se separaram assim que se libertaram das nuvens escuras da tempestade que cobriam o céu. O mundo tomou forma ao seu redor num momento de estranha paz, que foi despedaçada quando Eltoar se chocou contra ela mais uma vez. Ela agarrou a nuca dele e bateu o capacete contra o dele antes de erguer os joelhos contra o peito, cravar os pés no estômago dele e chutá-lo para longe. Lá em cima, Hélio emergiu das nuvens, com Virmir e os outros o cercando, arrancando pedaços de seu corpo, deixando um rastro de sangue. Salara observou em agonia enquanto Hélio torcia o pescoço e fechava as mandíbulas em torno de Baeris e de seu parente de alma, Indivar. Baeris era um dragão corajoso e feroz, mas era apenas um filhote perto de Hélios, e o grande dragão negro o mordeu ao meio, esmagando osso e escama, sangue e vísceras se espalhando ao vento. Não. O coração de Salara se despedaçou quando o corpo decepado de Baeris caiu e Indivar se perdeu em meio à carnificina. Naquele instante, a fúria reacendeu dentro dela, e Virmir juntou os pedaços despedaçados de seu coração, unindo-os com fogo enquanto se chocava contra Hélios com uma fúria selvagem. Virmir ainda era menor, mas a diferença não era tão grande quanto antes. Hélio se virou para cravar suas mandíbulas na garganta de Virmir, mas Virmir rasgou o flanco do dragão negro e abriu um corte profundo em suas escamas. Ele rugiu e redobrou seu ataque,
dilacerando o dragão que outrora admirara como um deus. Enquanto a batalha lá em cima se intensificava, Salara se envolvia em fios de ar e prendia fios de terra e espírito aos seus ossos. Cair de uma altura daquelas não era tarefa fácil. Ela concentrou fios de ar em uma esfera e os lançou contra o chão, envolvendo-se com outros e puxando-os para cima, amortecendo a queda o máximo que seu corpo permitia. Uma onda de choque percorreu o solo abaixo dela, uma nuvem de poeira subindo quando Eltoar atingiu o solo. Salara acalmou a mente, aquietou o coração e então se chocou contra a terra. Eltoar inspirou profundamente, com o ar pesado e empoeirado ao seu redor, denso e carregado de poeira e pedras quebradas. No céu acima, a fúria de Hélio só era superada por sua tristeza. Não era isso que nenhum dos dois desejava. A última coisa que este mundo precisava era de mais dragões mortos. 2 vezes Andrax deixará sua barriga exposta e Hélio não tivera coragem de desferir o golpe final. Voaram juntos quando filhotes, lutaram lado a lado, caçaram e dormiram juntos. Hélio não queria adicionar Andrax à lista de amigos que ele havia abatido. Mas foi a visão da fúria implacável de Virmir que realmente marcou suas almas compartilhadas. Virmir era como um filho para eles, assim como Salara era como uma filha. Hélios cruzou o céu em alta velocidade, girando e golpeando com sua cauda o dragão carmesim que lutara nas 3 irmãs, então lançou uma rajada de fogo dracônico contra o dragão negro menor que passou voando por ele. Hélios poderia tê-lo arrancado do céu, mas seu coração era fraco. Eltoar voltou sua atenção, fitando o céu a oeste através da poeira. Ele só esperava que Lina tivesse alcançado Voranur. Eltoar compreendia a dor de Voranur, mas o dragão branco precisava ser protegido. O futuro de toda a sua raça podia depender disso. Ele caminhou da pequena cratera que se formara em seu pouso, movendo-se através da poeira ainda suspensa no ar. Deslizou a espada da bainha ao som da terra sendo rachada. Salara estava diante dele, sua placa de ouro polido agora coberta de sujeira e poeira. Ela havia tirado o capacete, e seus cabelos escuros estavam soltos sobre os ombros. Eu lhe ofereço o direito de Alvadru, disse ela, desembainhando sua espada, com a voz fria e desprovida de emoção. Esse direito é oferecido antes de um ataque. Eltoar circulou, com os olhos fixos em Salara. Ela não demonstrava um pingo de medo. Aos que têm honra, corrigiu Salara. Ofereço-vos Alvadru não porque o mereçais, mas para que os guerreiros que marcham daqui, já ensanguentados e destroçados, possam viver para ver outro amanhecer, para que sejam poupados. Caso contrário, eu mesmo os queimarei. Não precisa ser assim, Salara. Sim, serve. Salara limpou o sangue do rosto, fixando o olhar em Eltoar. Não estamos nos céus, e você não está montada nas costas de Hélio como eu prometi, mas isso serve. Uma lâmina na mão, sem ninguém aqui para ver você morrer. Ninguém aqui para cantar canções sobre seu heroísmo. Salara, aquele jovem dragão, se pudermos entender como. Silêncio, ela rugiu, uma fúria repentina explodindo em sua voz. Não permitirei que você entre novamente. Não permitirei que você manipule minha mente com suas falsas palavras. Isso termina aqui, mestre. Você aceitará Alvadru ou lutará sem honra? Eltoar encarou a elfa que um dia considerará a pessoa mais próxima de uma filha que ele teria. Lembrou-se de tê-la ensinado a manejar uma espada, a ajustar o cinto para que não escorregasse, a jogar Mazari. Ele a carregou nos braços na primeira noite em que ela bebeu demais. A consolou enquanto ela chorava pela primeira vez que seu coração se partiu. Observou com orgulho como ela ergueu a cabeça no dia seguinte. Ela fora sua maior alegria, e ainda era. Você os viu cair? Perguntou Salara, sem desviar o olhar de Eltoar. Eltoar estreitou o olhar antes de seu pulso acelerar. A jovem rasgou a barriga de Celeraine e arrancou-lhe a asa. Foi lindo. Suas palavras estavam carregadas de veneno. Ver a primeira de uma nova geração despedaçar a última daqueles que traíram a antiga. Poético, não acha? Eltoar cerrou os dentes e apertou ainda mais o cabo da espada. Que Eraia te leve, sussurrou. Eraia. Então você ainda reza para os verdadeiros deuses. Tudo não passou de uma farsa. Apenas uma busca pelo poder? Você estava com tanta inveja de Elvira e do amor que sentíamos por ela, tão envenenado pelas palavras de Fanny, que não viu outro caminho a não ser assassiná-la. Não fale sobre o que você não sabe, rosnou Eltoar, a fúria de Hélio ardendo dentro dele enquanto o dragão mantinha os outros à distância. Salara balançou a cabeça, sangue fresco escorrendo do nariz. Ela te amava, sabia? Não apenas como um companheiro. Ela me disse uma noite,
depois de termos bebido vinho demais. Você se lembra, depois da batalha do lugar de Alduin? Ela não disse com palavras, não exatamente, mas estava claro em seus olhos, no jeito que ela falava de você, na confiança que ela tinha em você. Ela te amava, e você a assassinou. Salara cuspiu uma bola de sangue e saliva na terra rachada. Caraques também caiu. Eltoar cambaleou para trás, o ar escapando de seus pulmões, sua garganta se fechando, e no céu acima de Hélio soltou um grito dilacerante. Nunca antes senti prazer na dor alheia. Ela caminhou em sua direção, a ponta da lâmina pairando rente à grama. Como se sente, mestre? Ser caçado? Ser atraído para uma armadilha e massacrado um a um? Pelo menos não fizemos isso enquanto o Senhor dormia. Pelo menos não fingimos honra, apenas para queimá-la. O Senhor é tudo o que restou? Como se sente sozinho? Eltoar soltou um longo suspiro, seu coração despedaçado e sangrando ao pensar em Lina descansando nos salões de Achiron. Ele esperava que Salara estivesse mentindo, tentando quebrá-lo, tentando feri-lo. Mas algo em sua voz lhe dizia que era verdade. Salara, por favor, não podemos continuar assim. Salara apenas balançou a cabeça. Não. Você não me conhece. Não lhe devo nada. Você fez isso, disse ela, balançando a cabeça. Eltoar da Etana está morto. Você o matou. E estou aqui para buscar vingança pela morte do mestre que amei. O Vrimir, Sainor, Nurkane se anilar a mim. Perdoe-me, mentor, por não ter vindo antes. Salara ergueu sua lâmina e assumiu a forma de lobo uivante. Ela sempre preferiu essa forma. Eltoar se instalou em vento paciente. Salara avançou contra ele com fúria, seu aço se tornando um borrão enquanto reluzia para a esquerda e para a direita, empurrando Eltoar para trás enquanto forçava a usar o Felencir apenas para impedir que sua lâmina lhe abrisse a garganta. Bom movimento. Forte. Você evoluiu. Eltoar torceu o pé de trás na grama e girou a lâmina para a empunhadura invertida, usando o ímpeto e a agressividade de Salara contra ela. Ela avançou, e ele se esquivou, a lâmina dela deslizando sobre a sua com um som áspero. Ele chicoteou a lâmina para trás e a golpeou contra a placa traseira da couraça dela. Ela tropeçou, mas recuperou o equilíbrio num instante, virando-se para encará-lo, com fúria nos olhos. Não me trate como uma criança. Mate-me como mataria qualquer outra pessoa. Não deixe que a raiva o domine, disse Eltoar, assumindo a postura de dragão atacante. Acima, Hélios ascendeu através das nuvens escuras, forçando os outros a subirem com ele. Ele não mataria mais nenhum de sua espécie além do necessário. Salara respirou fundo, os músculos da mandíbula tremendo. Ela atacou mais uma vez, a fúria desfidaria em seus movimentos. Os ventos ardentes sempre fizeram parte dela, canalizando a raiva em seu coração. Mas sua falta de controle a havia impedido. Isso não acontecia mais. Eltoar parou o primeiro golpe dela em seu pescoço, transformando-se em aurora ascendente, depois varreu o chão com sua lâmina e recebeu todo o impacto do golpe descendente dela. Salara inclinou-se para frente, o rosto a centímetros do dele. Pare de se conter. Você era a primeira espada de Alvira. O maior espadachim de toda Eferia. Diga-me, fantasma, ela ficou surpresa quando você apontou essa mesma espada para ela? Ou ela já esperava por isso? Eltoar lançou seu peso para frente e empurrou Salara para longe, reprimindo a raiva que fervilhava dentro dele e se lançando em Tempe e Uê. Pedra na água. Salara desferiu um golpe lateral, e quando ele desviou a lâmina, ela acertou-lhe uma cotovelada na bochecha com um estalo seco. Eu vi sinais, disse ela, avançando enquanto ele cambaleava para trás. Eu vi você mudar e escurecer, mas ignorei tudo. Ela desferiu 2 golpes com a lâmina, golpeando com fúria antes de varrer para a esquerda e para a direita, passando a ponta de aço pelo nariz dele, cortando a carne e rangendo os ossos. Eu disse a mim mesma que estava vendo coisas. Eu disse a mim mesma que, se você estivesse preocupado, falaria comigo. Se tivesse medos, os compartilharia. Porque nós confiávamos um no outro. Salara fingiu um golpe para a esquerda, e Eltoar mordeu a isca. Ela girou a lâmina para baixo e baixou o ombro direito, atingindo o peito dele e o fazendo recuar mais uma vez. Porque éramos família. Quando Eltoar recuperou o equilíbrio e olhou para o rosto de Salara, viu lágrimas misturadas com sangue em suas bochechas. Você era tudo para mim. Era um amigo, um mentor, um pai. Eu achava que éramos mais do que isso. Se você tivesse vindo falar comigo, poderíamos ter feito algo. Poderíamos ter impedido tudo isso.
Você só precisava ter vindo falar comigo. Você era muito jovem, Salara. Você não entendia. Seu coração estava cheio demais de sonhos, sua cabeça cheia demais de lendas e histórias. Então você esperou até a noite em que iria massacrar nossa família? De repente eu fiquei velha o suficiente? Ou você esperava me arrastar para sua vergonha e sua escuridão depois que minhas escolhas já tivessem sido tiradas de mim? Sangue seco rachou nos cantos da boca de Salara. Eu era ingênua demais para entender que você queria que as pessoas olhassem para você da mesma forma que olhavam para Elvira? Ela te adorava, te amava, confiava em você. E durante todo esse tempo você desejou o que ela era, o que ela tinha. Isso não é verdade. No fundo da mente de Eltoar, a fúria de Hélio transbordava ao pensar em Elvira e Vildrar. A escuridão nunca ameaçou engolir o coração de Hélio tanto quanto na noite em que ele matou Vildrar. Todas as grandes conquistas exigem sacrifício, Fanny repetia constantemente. Elvira e Vildrar haviam sido o maior sacrifício de Eltoar e Hélios, o mais necessário para garantir a vitória. Os dois dragões eram como irmãos, e isso quase o destruiu. É verdade. Mas você sempre deixou de entender uma coisa que eu, em toda a minha juventude e ingenuidade, com a cabeça cheia de sonhos e histórias, vi claramente. Você nunca poderia ter o que ela tinha porque ela era melhor do que você. No coração e na alma. Ela estava fraca, rugiu Eltoar, com sangue em chamas e memórias de Elvira passando por sua mente. Salara fechou os olhos e soltou um suspiro suave, uma nova lágrima abrindo caminho através do sangue e da sujeira em sua bochecha. Aí está, sussurrou ela. Aí está a raiva que eu sei que te consome. Você sempre me disse que eu precisava controlar minha fúria e não deixar que ela me controlasse. Mas você estava errado. Era você quem era governado pela raiva. Você a enterrou bem fundo, como sempre fez, até que ela apodrecesse, até que se libertasse e o mundo sofresse. Sua raiva te tornou vulnerável, mestre. Deu a ele brechas para explorar. Ela ficou parada, assistindo a tudo acontecer. Mesmo enquanto Eltoar tentava reprimir sua raiva, Hélio se recusava. O dragão negro rugiu na mente de Eltoar, depois disparou em direção a Virmir, os dois caindo pelo céu, relâmpagos faiscando ao redor deles. Eu tentei dizer a ela, Salara. Tentei mostrar a ela que uma mão gentil só nos conduzia mais lentamente à nossa sepultura. Ela permitiu que a ordem fosse destruída tijolo por tijolo, permitiu que apodrecesse, permitiu que... Pelo menos ela tentou. Salara avançou, brandindo sua lâmina ao lado de Eltoar, passando de louva-a-Deus à espera para a noite silenciosa e depois para sol poente. Você desistiu de nós. O aço cortava para a esquerda e para a direita enquanto Salara assumia formas que Eltoar jamais vira, um movimento que ele desconhecia. Ela fluía como água, a lâmina uma extensão de quem e do que ela era, exatamente como ele a havia ensinado. Você desistiu de mim. Salara entrou na guarda de Eltoar, abandonando toda a sua postura, e lançou-se contra ele. Seu ombro colidiu com a couraça dele, e ambos caíram no chão com estrondo. Ela caiu sobre ele, sua espada perdida no emaranhado. Ela desferiu um soco em seu rosto, esmagando sua bochecha. Você levou tudo, ela rugiu novamente, socando mais uma vez, o aço de sua manopla rasgando sua carne. Você é um monstro. Você nunca será como ela. Você nunca será amado porque é vazio e frio, e... Eltoar desferiu um golpe com o cotovelo, atingindo o rosto de Salara com força. Sentiu algo estalar, sua bochecha se abrindo e sangue jorrando de seu nariz já quebrado. Ele agarrou as alças de sua armadura e a jogou no chão, arremessando-a com violência. Num instante, a centelha o preencheu, e um nitral azul brilhante tomou forma em seu punho, a lâmina apontada para a garganta de Salara. Eu te amei como uma filha. Eu a amei. Um aviso vindo de Hélios passou pela sua mente. Virmir se libertou das garras de Hélios e mergulhou em direção a eles, deixando Andrax e os outros dois dragões para atacarem Hélios. Salara inclinou-se para frente, com sangue escorrendo de sua garganta. Mate-me! Mate-me e adicione-me à lista de Draleide que você massacrou. Mas quero que saiba agora, você perdeu. Um sorriso se abriu em seus lábios, e ela riu. Neste momento, Vandrin marcha sobre Anduin e Elkenrim. Berona cairá em seguida, comigo ou sem mim. Já está em movimento. Digo-lhe porque você não pode fazer absolutamente nada para impedi-lo. O império que você construiu sobre os ossos de nossos parentes está morto. Pois o que é um império sem almas para nomeá-lo? Você falhou. E seu nome será para sempre gravado como aquele que sangrou os dragões deste mundo. A mão de Eltoar tremia,
seu nitral raspando a pele da garganta de Salara. Mate-me! Ela rugiu novamente, as veias saltando em sua cabeça e pescoço. Seu covarde do caralho! Você não é um Draleide. Você é um demônio. Eltoar cerrou os dentes, encarando seu antigo aprendiz. Em sua mente, ele reviveu aquele dia em Yunnain, na Torre do Criadouro Norte, o corpo destroçado de Dylan estendido no chão, a voz de Fanny ressoando em seus ouvidos. Todas as grandes coisas exigem sacrifício. Não, as palavras saíram trêmulas dos lábios de Eltoar, seu corpo inteiro estremecendo. Ele encarou os olhos furiosos de Salara. Eu não vou te sacrificar. Eltoar soltou sua lâmina da alma e deu um passo para trás. Me desculpem. Eu causei tudo isso. Eu falhei com vocês e sinto muito, e sei que isso não significa nada. Ele engoliu em seco. Ainda há algo que eu posso fazer. Custe o que custar. Posso preencher algumas das lacunas. Posso dar a eles uma chance. Eltoar saboreou a visão dos olhos de Salara, de seus cabelos escuros, da guerreira orgulhosa em que ela se transformará. Uma guerreira com quem ele teria dado tudo para lutar ao lado. Eu não te merecia. Ele se virou e caminhou de volta para o lugar onde havia deixado cair sua espada quando Salara o atacou. Não fuja de mim, rugiu Salara, saltando de pé, com Virmir pousando atrás dela com uma força que fez o chão tremer. O vento rodopiava em torno de Eltoar, poeira e tufos de grama soltos rodopiando no ar enquanto Hélios aterrissava, sangue escorrendo de 1000 cortes, uma série de lacerações profundas ao longo de seu flanco e um rasgo em sua asa direita. Vai! Gritou Eltoar enquanto Hélios baixava a cabeça. Ainda não terminamos. Enquanto Salara rugia, os outros 3 dragões pousaram em ambos os lados de Virmir. As escamas amarelo-pálidas de Andrax estavam cobertas de feridas profundas e sangue coagulado, seu olho esquerdo dilacerado. O dragão carmesim mancava de uma pata, e o dragão negro menor tinha um ferimento profundo no flanco. Tenho 2 amigos para lamentar, respondeu Eltoar, colocando a mão no pescoço de Hélios. Você tem 3. 5 dragões morreram hoje. Acabou. Vá embora agora. Não quero aumentar esse número. Enquanto Eltoar começava a escalar o pescoço de Hélio, Virmir saltou para frente, as mandíbulas se abrindo, chamas crepitando em sua garganta. Hélio estava sobre ele num instante. O grande dragão cravou a garra de sua pata dianteira alada na garganta de Virmir e esmagou a cabeça de Virmir contra o chão. Hélio pairou sobre Virmir e soltou um rugido monstruoso. Nada feriria sua alma gêmea. Nada. Eltoar olhou para Salara, que permanecia imóvel como uma estátua, o poder da centelha pulsando dela enquanto ela encarava Hélios e Virmir boquiaberta. Leve Virmir e vá embora, Salara. Por hoje, já terminei de matar. Não terminei, não. Lentamente, Hélio se afastou de Virmir, um rosnado baixo ressoando em seu peito enquanto recuava, o chão tremendo sob seus pés. Assim que Virmir se endireitou, Eltoar montou em Hélio. Ele olhou para Salara por mais um instante antes de Hélio abrir as asas e alçar em voo. O corpo sem vida de Caraques estendido em uma planície gramada, com a mandíbula inferior arrancada. Hélio gemeu, a tristeza fluindo de seu coração para o de Eltoar enquanto ele roçava o focinho no topo da cabeça de Caraques. Eltoar teve que fechar os olhos para impedir que as lágrimas caíssem enquanto a dor de Hélio o dominava. Lá é o Saninal, Mia Nitrien. Sinto muito, minha alma gêmea. Ele pousou a mão em uma das escamas de Caraques, esperando apenas um instante antes de caminhar lentamente em direção a onde Lina jazia, com as pernas quebradas e sangue cobrindo seu rosto e armadura. Uma dor física se instalou no peito de Eltoar, e seu estômago parecia que ia revirar. Ele se ajoelhou ao lado de Lina e deixou cair sua manopla no chão antes de afastar uma mecha de cabelo ensanguentado do rosto dela. Ele acariciou sua bochecha, inclinou-se para frente e pressionou os lábios contra sua testa. Duvin Aluranis, Iaridil, Duan Iuaidria e Mia Elvin. Agora você pode descansar, meu velho amigo. Você foi a honra do meu coração. Com a mesma delicadeza com que cuidaria de um recém-nascido, Eltoar deslizou os braços por baixo do corpo destroçado de Lina e a ergueu contra o peito. Levou a mulher com quem voara por séculos até o peito de Caraques e a deitou contra ele, para que pudesse repousar mais perto de seu coração. Eltoar passou o polegar pela bochecha de Lina. Eraia vaera Leoner na ira e evenai Dinara. Eraia sorrirá quando vir sua luz. Eltoar precisava partir, mas não queria. Partir significava deixar Lina e Caraques, aceitar que eles tinham ido embora, encarar a verdade do que havia acontecido. Seu coração precisava de apenas mais um pouco de tempo.
Ele ajoelhou-se ali até que suas costas doeram e suas pernas perderam a sensibilidade. Durante todo o tempo, Hélio se enroscou em Caraques, um gemido baixo na garganta, seu coração sangrando. Eltoar assentiu baixinho para si mesmo, depois passou a mão pela bochecha de Lina pela última vez. Você foi boa demais. Ele se levantou, recolheu suas manoplas e caminhou até ficar a uns 15 metros de distância. Hélio se ergueu de onde estava enrolado em torno de Caraques, seus olhos vermelhos expressando apenas perda. O dragão se moveu para trás de Eltoar e fitou seus parentes mortos. Eu vou consertar isso, ele sussurrou. Eltoar estendeu a mão para a centelha e puxou fios de terra, espírito, fogo e água, empurrando-os para o chão. A terra sob os pés de Eltoar tremeu, rachaduras se espalhando. Ele teceu os fios ao redor de Lina e Caraques, aprofundando-os no solo. Inspirou profundamente, a força de Hélios unindo-se a sua enquanto arrastava terra, rocha e raízes ao seu redor, forjando uma colina em torno dos dois parentes de alma. Conforme a terra se elevava, Hélios inclinou-se para frente, uma pressão crescente dentro dele, e despejou fogo de dragão sobre os corpos de Lina e Caraques, tão quente que derreteu o aço da armadura de Lina. As chamas continuaram a arder até que a colina os engoliu. Eltoar desembainhou sua espada e subiu até o topo da colina formada. Envolveu o punho com as duas mãos e cravou a lâmina na terra. Inclinou-se e encostou a testa no pomo por um instante antes de se virar, descer e montar em Hélio. Ele encontraria Voranur e Celeraine, e então faria o que fosse necessário.